Olá, alunos! Nessa videoaula eu quero conversar com vocês um pouco a respeito dos Estados Unidos como uma potência hegemônica. Ser uma potência hegemônica significa exercer influência sobre decisões mundiais. Um país que tem um maior poder e ele consegue exercer influência sobre a política de outros países ou sobre decisões internacionais. Eu coloquei uma pergunta para esclarecer de forma resumida essa realidade. Como consegue exercer influência em outras nações? Como os Estados Unidos da América consegue exercer influência em outras nações? Devido sua força econômica e sua força militar. Esses dois fatores justificam a nação estadunidense a exercer grande influência no mundo, principalmente em todo o século XX. Vamos lá? Nós estudamos que os Estados Unidos se formou como um mercado interno, como uma potência interna, através do seu processo de industrialização, que foi uma industrialização intensa e que trouxe grande crescimento econômico. Nessa industrialização foi criado um sistema de produção adotado em várias indústrias do mundo inteiro, que foi o Fordismo. Além disso, essa modernização industrial que ocorreu nos Estados Unidos criou um novo modelo de empresa que não existia no mundo até então. Uma empresa com produção em larga escala e que ela exerce alianças com bancos e o próprio governo. Os bancos, eles vão realizar investimentos nessas empresas, empréstimos e também atuar junto a essas empresas no mercado de ações, de bolsa de valores. E o governo vai apoiar, ele vai oferecer apoio político para a expansão dos negócios dessas empresas. Essas são as características dessa indústria moderna que surgiu nos Estados Unidos da América e trouxe para esta nação um grande crescimento econômico e também uma influência econômica no mundo, que é o que nós veremos. Também devemos nos lembrar que os Estados Unidos planejou ser uma potência regional, uma potência que exercesse influência sobre as nações do continente americano, com a doutrina Monroe, a América para os americanos, ou seja, a intenção dos Estados Unidos era tirar a influência que as nações europeias exerciam sobre as nações americanas, para que a nação dos Estados Unidos passasse então a exercer essa influência, como aconteceu em Cuba, como aconteceu no Haiti, em Porto Rico e até mesmo nas nações da América do Sul. Essa política também ficou conhecida como Big Stick, o grande porrete. Na verdade, se refere a que a influência que os Estados Unidos decidiu exercer sobre o continente americano seria uma influência até mesmo de maneira forçada, exercendo pressão sobre essas nações se fosse necessário. Agora, nós vamos ver algumas características que justificam os Estados Unidos a se tornar uma potência hegemônica, ou seja, a estender a sua influência para todas as nações no mundo. Começamos ali na Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos entra no final dessa Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no continente europeu, e que ele também influenciou na criação da Liga das Nações, um organismo internacional que tinha como objetivo estabelecer a paz entre as nações, uma tentativa de ONU, uma tentativa de Organização das Nações Unidas. Na Liga das Nações, por exemplo, a Alemanha foi julgada e, através do Tratado de Versalhes, teve que indenizar as nações que sofreram prejuízos na Primeira Guerra Mundial. Contudo, os Estados Unidos ficou de fora das decisões da Liga das Nações, porque os países europeus não desejaram, naquele momento, uma interferência estadunidense. Nós vamos ver também a influência dos Estados Unidos de caráter global a partir da crise de 1929. A crise de 1929 foi uma crise que ocorreu com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York.
trouxe falência de muitas empresas e afetou o mercado internacional. Como saída dessa crise, nos Estados Unidos, o governo estabeleceu um programa chamado New Deal, um programa para gerar empregos com a construção de grandes obras. Esse programa, inclusive, falava a respeito de um novo modelo econômico que passou a ser adotado na economia estadunidense. Um modelo econômico de intervenção do Estado na economia, chamado keynesianismo, porque foi proposto por um economista chamado John Keynes. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que, neste momento histórico, os Estados Unidos vai se estabelecer com muito mais força como uma potência hegemônica. A Segunda Guerra Mundial aconteceu no território europeu, portanto, o território dos Estados Unidos ficou intacto. Não foi atingido por bombas, por armas, por guerras, como aconteceram nas nações europeias. Nesse momento, então, os Estados Unidos da América, ele vai se tornar o grande exportador de produtos para o mundo e para os países europeus. Alimentos, roupas, entre outros produtos, inclusive armamentos. Também, em 1944, antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai realizar a Conferência de Bretton Woods. Nesta conferência, as nações europeias aceitam, para ter apoio dos Estados Unidos, o estabelecimento do dólar como padrão mundial. Observem, o dólar, um dinheiro americano, ele se torna padrão nas relações comerciais no mundo, o que dá aos Estados Unidos um grande poder econômico. Também nessa conferência de Bretton Woods foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, né? Um banco que empresta dinheiro para os países realizarem programas de desenvolvimento ou para se recuperarem dos desastres da Segunda Guerra Mundial, que tem como sede os Estados Unidos. Um outro fator que estabeleceu a grande força econômica e militar dos Estados Unidos no mundo foi o Plano Marshall. O Plano Marshall, um plano criado pelo general Marshall nos Estados Unidos, foi um plano de ajuda econômica para os países europeus que estavam destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes os Estados Unidos ou emprestou dinheiro ou até mesmo doou dinheiro para essas nações para se reconstruírem. Estas nações, então, passam a apoiar os Estados Unidos. Percebemos, então, que nesse momento os Estados Unidos realmente se estabelece como uma potência hegemônica, como uma potência que passa a exercer grande influência no mundo. Finalizando, nós temos o American Way of Life. Nós falamos do estilo de vida americano. Como os Estados Unidos passam, então, a exercer influência nas nações europeias, porque emprestou dinheiro com o Plano Marshall, já exercia influência nas nações americanas. O que vai acontecer? Vai acontecer uma expansão das multinacionais. Empresas estadunidenses, naquele momento, que vão se estabelecer com filiais na Europa e principalmente no continente americano, vendendo os produtos estadunidenses e vendendo um estilo de vida americano de se viver, que é um estilo de vida baseado no consumo. Essa influência econômica dos Estados Unidos sobre o mundo. Então, os Estados Unidos, como uma potência hegemônica, será uma potência militar e uma potência econômica. Veremos mais adiante também a influência dos Estados Unidos em um episódio que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Os Estados Unidos influenciando as nações capitalistas, nessa disputa entre nações capitalistas e nações socialistas, que vai durar até 1989, né, com a reunificação da Alemanha. Os Estados Unidos vai então interferir militarmente em vários conflitos que vão ocorrer no mundo de 1945 a 1999. Mas isso é um assunto para uma outra videoaula. Nós encerramos aqui e eu espero mais uma vez ter contribuído com vocês. Um abraço e bons estudos.